Estamos atentos às repercussões causadas pelo acidente de ontem que matou 5 pessoas da mesma família, piloto e copiloto em Piracicaba, tá? Daqui a pouquinho a Thalita Souza vai contar ao vivo como é que tá a movimentação no velório das 5 pessoas da mesma família, irmãos dos acionistas e presidentes da Raizen, CSM e Cosan. A cidade, gente, de Piracicaba tá absolutamente ainda em choque com o que aconteceu, não só Piracicaba, mas região de Santa Bárbara também, São Pedro, Águas de São Pedro, porque era uma família extremamente tradicional ali da cidade. O velório, gente, está lotado de pessoas querendo se despedir da família. Era uma família extremamente querida. Daqui a pouquinho a gente vai trazer informações ao vivo para você. Também hoje, nesse Tá No Ar Campinas, nós vamos comentar mais alguns detalhes sobre esse acidente, mais algumas hipóteses que já estão sendo levantadas. É claro, gente, que ainda não é nada oficial, porque depende do resultado dos laudos. Mas algumas coisas começam a fazer algum sentido e nós vamos contar isso para você aqui nesta edição. Antes disso, a gente acompanhou ontem durante todo o nosso programa, né? O nosso programa ontem foi dedicado praticamente a esse acidente. Você acompanhou imagens ao vivo, imagens exclusivas da retirada dos corpos, do encontro da caixa preta. Você só viu o CENIPA tirando a caixa preta aqui no Tá No Ar Campinas. Você não viu isso em outra emissora de televisão. Você viu o momento exato em que a caixa preta foi localizada e a caixa preta já está sendo encaminhada, inclusive, para poder fazer o análise, né, para poder se ter informações do que aconteceu. E durante a tarde foi retirado o que sobrou ali do avião. Renan Exaltino e Juliana de Paula acompanharam essa movimentação no período da tarde e a gente vai contar agora, eles vão contar em detalhes como é que foi essa movimentação ontem aqui, aliás, em Piracicaba. Foram 5 horas de trabalho até que o Corpo de Bombeiros conseguisse conter as chamas do incêndio causado pelo acidente. Após a explosão da aeronave, o fogo se espalhou rapidamente e atingiu boa parte da plantação de eucalipto, o que dificultou o trabalho. A maior dificuldade foi a movimentação dos destroços depois que a perícia liberou para verificar se ainda havia algum resquício humano ali por baixo de algum dos integrantes da aeronave. Os profissionais do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos da FAB, o CENIPA, retiraram a caixa preta do avião e permaneceram no local durante toda a tarde. Destroços do bimotor foram retirados da área e os corpos removidos e encaminhados ao IML de Piracicaba. Todas as vítimas foram retiradas. Porém, ainda está sendo feita uma movimentação, uma pequena movimentação dos destroços, ainda para verificar se tem alguma parte dos integrantes por baixo dessas partes metálicas. E aí sim o CENIPA vai deixar a área, a perícia vai deixar a área e o local permanecerá isolado até que todos esses destroços sejam retirados. O CENIPA irá levar algumas partes para análise e poder, assim, posteriormente, informar qual foi a causa. O prefeito de Piracicaba, Luciano Almeida, decretou luto oficial de 3 dias pelas mortes das vítimas. A queda da aeronave aconteceu por volta das 8h40 da manhã de terça-feira. As imagens impressionam. A bordo estavam 7 pessoas, 5 da mesma família. Celso Silveira Melo Filho, de 73 anos, os 3 filhos dele, Fernando, Celso e Camila, e a esposa do empresário, Maria Luísa Meneghel Silveira Melo. Também estavam a bordo o piloto Celso Elias Carlone, de 39 anos, e o copiloto Giovanni Dedini, de 24 anos. Vinha subindo de lá de baixo, que tinha guarda-planta, né? Aí quando pensei que não, eu vi o avião vindo pra cá e já vinha assim de banda já, né? Aí quando eu pensei que não, eu vi ele tombou ali, aí vi aquele fogo a levantar e depois explodiu. Muito barulho, seu Zé? Foi, barulho. De acordo com informações da ANAC, a aeronave estava com o certificado e a manutenção regulares. O avião passou por perícia na segunda-feira e foi abastecido antes de decolar.
Pois é, gente, rever essa imagem aí das pessoas, não é, desesperadas após a decolagem, foi a imagem que mais chocou. Não é? A gente está revendo aí, inclusive, imagens feitas ontem pelo Max Ribeiro e também pelo Renan Exaltino, mostrando aí a movimentação em Piracicaba e o momento da queda da aeronave, né? A bola de fogo que se formou, enfim, o tamanho da destruição ali na plantação de eucaliptos, né, que inclusive faz parte da própria Raizen, né, da área administrativa ali da Raizen. Caixa preta, como a gente está vendo aí, essa imagem é exclusiva aqui da Rede Família, foi já levada para São Paulo, onde está nesse momento passando por análise. E aí a retirada dos destroços, não é? O que me parece ser ali parte do motor que faz a hélice girar, não é? Gente, daqui a pouquinho eu vou trazer para vocês uma informação que começou a correr entre os amigos e familiares, né, e outros familiares das vítimas, que podem dar uma luz, em teoria, a essa situação, a essa investigação que o CENIPA vai fazer a partir de agora, já começou a fazer, não é? Junto com a Polícia Civil. Mas antes disso, ontem, você lembra, nós ouvimos aqui no Tá No Ar Campinas um comandante aéreo da Ativa que disse que há uma grande hipótese de ser uma falha mecânica que causou a queda do avião. Ontem à tarde, o Gustavo Nolasco, no RF News, ouviu um perito em acidentes aéreos que trouxe mais informações e mais elementos que possam ajudar a gente a entender o que realmente aconteceu. Você vai ver agora um trecho dessa entrevista. Pelo que você avaliou até agora sobre essa tragédia, Roberto, é possível traçar pelo menos algumas suspeitas da causa desse acidente? Sim, são variáveis. É lógico que no momento não dá para se definir o que contribuiu para esse acidente. Seria leviano afirmar uma coisa ou outra. Né? Mas pelo que nós temos visto, pelo que vimos na filmagem, o avião, o piloto perdeu o controle, ou seja, ele tomou uma atitude anormal, que isso daí que vai se ver aonde vai, o que levou a isso daí, e como você falou mesmo, né, quanto mais próximo do solo, menos tempo tem o piloto de reagir. Todo piloto é treinado para toda e qualquer situação, para contornar uma emergência, só que mais próximo do solo é muito rápido, porque o piloto tem que identificar e adotar as medidas. Essa mesma emergência, possivelmente em altura, em grandes altitudes, seria a recuperação normal. Agora, o que pode ter ocasionado para ele fazer essa rolagem que entrou e entrou no nosso jargão, ele perdeu a sustentação e no nosso jargão ele entrou em faca, ou seja, ficou em pé. O que é um avião? O avião nivelado, ele tem o peso dele e, ao mesmo tempo, das asas, ele tem a sustentação. À medida em que ele inclina as asas, o peso permanece o mesmo e as asas perdem sustentação. E aí ele vai, e aí lógico que o peso se torna maior do que a sustentação e ele vem para o chão e vai colidir e é uma desaceleração que o corpo humano não resiste. Agora, o que pode ter levado a esse ponto? O peso, o desbalanceamento, ele estava carregado, mas o combustível que ele estava, mesmo na sua capacidade total, disponibilizaria alguma vaga para levar alguma carga. Ele estava com 7 passageiros, né, 7 pessoas, ele é para 10 pessoas, então, o que pode ter acontecido é justamente o fato de um motor direito no caso, aliás, minto, o motor esquerdo, que é o que a gente chama de motor crítico, certo? Pode ter tido algum problema e ao ele acelerar o motor direito, ele faz a inclinação para a esquerda e pode ter ultrapassado o seu limite de inclinação. Outra coisa, pode ter tido uma trava de comando, por um motivo qualquer, travou um dos comandos e ele não teve como sair dessa daí, pode ter uma quebra do cabo de comando, enfim, são variáveis muitas que toda a investigação vai ter que identificar quais as variáveis, analisar e ver se essa
a variável. Ô, gente, a gente vai interromper essa reportagem porque nós temos informação ao vivo pedindo prioridade. Tá acontecendo uma coletiva de imprensa lá em Piracicaba. Vamos ouvir. Mas nós temos que saber que a vida continua e que nós temos que ter fé que um dia nós vamos estar juntos. Como o senhor recebeu essa notícia? Eu recebi por WhatsApp, né? No momento que aconteceu, nós temos vários grupos aqui e as notícias vieram aos poucos, né? Primeiro, deve ser o avião do empresário Celso. Aí ele estava com a filha, não, ele estava com a mulher. E aí depois, meia hora depois, começou a vir as notícias que estava a família toda. Então o choque foi aumentando cada vez mais. E 15, 20 segundos, né? O avião. Agora fica as dúvidas, foi um erro, foi uma falha mecânica, um avião novo que acabou de chegar da reforma. Fica todas aquelas dúvidas que a gente lembra um pouquinho o último acidente da TAM, lá em São Paulo, onde também teve um processo lá mecânico que deve ser igual. Então a gente nunca sabe o que pode acontecer no amanhã. Então nós temos que viver bem o hoje e deixar o futuro para Deus nos orientar. Fala para mim, por favor, só para registrar nome e sobrenome do senhor. Arnaldo Antônio Bortoleto. Obrigada. A gente está acompanhando um dos amigos, não é, da família do Celso e da família, enfim, querendo ou não, da Raizen, não é? Dando aí as impressões sobre tudo o que aconteceu lá em Piracicaba e como é que tá a sensação hoje depois da morte da família nessa queda do avião. Daqui a pouquinho a gente vai retomar a conversa com o especialista, o perito em acidentes aéreos, porque ele estava trazendo informações extremamente relevantes e que podem ajudar a entender um pouco mais como pode acontecer. Vamos então retomar isso enquanto a Thalita Souza se posiciona para falar como é que está sendo esse momento do velório que está acontecendo lá em Piracicaba. Vamos retomar então a entrevista com o perito. Essa variável esteve presente, aí ou descarta ou aceita essa variável como contribuinte para a ocorrência desse acidente. Ô Roberto, uma informação que chamou muito a atenção foi que a aeronave teria passado por manutenção ontem mesmo. É possível, na sua experiência, que algo tenha saído errado com a manutenção ou isso é descartado? Não é descartado. É aquilo que eu falei, tudo é possível nesse momento. Inclusive uma inversão de comando. Uma inversão de comando, inversão do cabo de comando. E aí, quando o piloto pensou que estaria fazendo uma coisa, estava fazendo exatamente ao contrário, que levou a isso daí. Isso pode. A falha humana está em todos os locais. Não dá para se descartar exatamente, não dá para se descartar nada nesse momento. Sim. Tudo tem que ser analisado. Agora, sobre a aeronave, né, o modelo King Air B200, é considerado um modelo muito seguro, correto isso ou não? Sim, é um modelo que de décadas de fabricação, a gente costumava dizer, comparando que o King Air, o da linha, que era da Pitt, passou para a Raytheon, agora é Textron, seria o nosso Jeep, tá? Ou seja, enfrenta qualquer trabalho, qualquer coisa, suporta qualquer coisa, e então ele é muito robusto. Avaliando as imagens e o que aconteceu, se trata de uma falha na aeronave ou uma falha humana na sua visão? Bom, veja bem, a falha humana está presente em tudo, tá? Porque é o humano que planeja, que projeta o avião, é ele que conserva, é ele que opera. Então, quando a gente falha humana, não é que ele quis falhar. Então, a falha humana está presente, seja na manutenção, seja no piloto que não teve tempo de tomar uma atitude. Porém, aparentemente, pode ser uma falha que nós chamamos de falha operacional, levando em conta peso, balanceamento do avião, tudo isso, ou até de manutenção mesmo, como eu mencionei. Certo? Pode ter sido um motor que perdeu a potência, pode ser que o piloto tomou uma atitude não adequada, enfim, nesse momento não dá para se dizer uma causa só ou uma variável, um fator contribuinte. São inúmeros
que tem que ser analisado um por um. É um quebra-cabeça, você vai ter que analisar as caixas pretas dele, o que falhou. Uma caixa preta tem a conversa da cabine, a outra caixa preta tem centenas de parâmetros do funcionamento de todo o avião, até quando um passageiro acende uma luz, acusa fica registrado nessa chamada caixa preta, que são laranjas, tá? Para serem localizadas, é chamado caixa preta por esconder as informações, mas elas são laranjas para serem facilmente visualizadas. Muito bem, a gente ouviu a entrevista do perito em acidentes aéreos ontem ao RF News, comentando mais algumas coisas, e vem muito a calhar com o que o piloto, o comandante que nós ouvimos aqui no Tá No Ar Campinas, também aponta. É claro que eles não estão na investigação do acidente, é claro que eles não estão acompanhando em detalhes, estão apenas falando enquanto especialistas nesse sentido, as possíveis causas e questões que possam ter sido determinantes para o acidente acontecer. Como o Roberto falou, a caixa preta ali, não é? São duas caixas pretas, mas na verdade os dois equipamentos estão na mesma peça, ali, pelo que deu para a gente observar, não é? Gente, a gente ouviu agora há pouco um amigo, né, da família contando aí como é que todo mundo recebeu a notícia, até a confirmação de fato das mortes. E agora a gente vai falar com a Thalita Souza, que está acompanhando o velório dos corpos da família que acabou morrendo nesse acidente. Thalita, a gente pode perceber, não é, já aí no cenário, que criou-se uma comoção imensa em Piracicaba, não é? Bom dia, Felipe. Bom dia a todos que nos acompanham. Sem sombra de dúvidas, o clima realmente é de comoção, não poderia ser outro. A gente percebe, sim, uma movimentação muito grande. Eu vou sair aqui um pouquinho da frente para que vocês consigam acompanhar comigo as imagens do velório, né, da família Silveira Mello, que acontece aqui nesse momento no espaço Beira Rio, aqui é o centro de Piracicaba, Felipe. A cerimônia teve início aí às 9 da manhã, seguiu até por volta das 10h30 e nesse tempo aí foi fechada exclusivamente para a família. A partir das 10h30 e um pouquinho mais, 10h40, foi aberta então para o público. Mas a gente percebe aqui realmente que até agora nesse período da manhã, a grande movimentação realmente é de familiares e amigos que chegam a todo momento aqui muito comovidos. Felipe, o clima então é de comoção muito obviamente, né? A gente percebe aí uma grande quantidade de coroa de flores, de autoridades, amigos, familiares. Aqui na cerimônia já chegaram então o prefeito da cidade, Luciano Almeida. Chegou também agora há pouco, há cerca de uns 15 minutos, o irmão do Celso, né, o empresário também, Rubens Ometo. Lembrando então, Felipe, só para retomar, são 5 vítimas da família Silveira Mello, né? O empresário então e pai da família, Celso Silveira Mello Filho, de 73 anos. Maria Luísa Meneghel, a esposa, de 71 anos. Celso Meneghel Silveira Mello, e os gêmeos, né? Ele era irmão gêmeo com o Fernando Meneghel Silveira Mello, de 46 anos. Então, Celso e Fernando aí eram irmãos gêmeos. Também estava na aeronave, né? A irmã Camila Meneghel Silveira Mello, de 48 anos. Então, a família aí desses 5, né? 5 integrantes aí da família Mello estão sendo velados nesse momento. Felipe, já o piloto, né? Que também tem outras 2 vítimas, eram 7 vítimas no total. O piloto Celso Elias Carlone, de 39 anos, e o copiloto Giovanni Gulo, de 24 anos. A gente ainda não tem a confirmação, né, sobre onde será o velório e o enterro. Um detalhe, Felipe, que a gente apurou também, é que o corpo aí do piloto e do copiloto, lembrando, eles não estão sendo velados aqui nesse momento, a gente não tem essa informação, mas a gente tem a informação sim de que os 2 corpos foram né, entre os 7 aí que tiveram mais dificuldades em serem identificados. Todos os corpos aí estavam muito carbonizados e a identificação aí durou, claro, a madrugada inteira. E aconteceu aí, né, por exame de arcada dentária, que é a identificação, né, feita aí por médico legista. Como é que é esse exame, Felipe? Só para explicar um pouquinho para o pessoal de casa, é feito aí através do raio-x da boca, né, da vítima, enfim, ou até mesmo de uma foto qualquer, em que o falecido, enfim, a vítima aí apareça sorrindo. E aí são os médicos que fazem aí essa comparação do formato dos dentes, né? Muitas vezes algum detalhe que chama mais atenção, que acaba facilitando aí essa identificação. Só lembrando então, o Celso Silveira Mello Filho era um dos maiores empresários aí do agronegócio do país. Ele era acionista do grupo Cosan, uma empresa aí de negócios nas áreas de álcool, açúcar e energia. Celso também aí foi presidente do 15 de Piracicaba, time aqui da cidade de Piracicaba,
Ele era, inclusive, daqui de Piracicaba e ele foi presidente aí durante 2 gestões, nos anos de 1988 e 1992. Clube também, 15 de Piracicaba, aí, que lamentou a morte do empresário. Também nas redes sociais, Felipe, o governador João Dória, prestou aí solidariedade à família Silveira Mello e também do piloto e do copiloto. Os filhos, né? Fernando, e ele era aí, a gente tem informação de que ele era atleta do tiro esportivo, já o outro filho que também estava na aeronave, aí o Celso, ele era piloto de autocross. Lembrando então, os 2 irmãos gêmeos. A Prefeitura de Piracicaba lamentou, né, o caso, obviamente o prefeito está aqui nesse momento, ele também era amigo da família e a Prefeitura de Piracicaba aí decretou luto oficial de 3 dias. A gente percebe aqui 2 moças também saindo, muito emocionadas, comovidas. Felipe, a gente tem informação inclusive que o enterro vai acontecer aí às 3h30 da tarde no Cemitério da Saudade, que fica aqui no bairro Vila Monteiro, também aqui em Piracicaba. Então, lembrando, a cerimônia aqui de velório vai até às 3 horas da tarde, está aberta ao público, né? Era uma família muito conhecida, tradicional da cidade. Então, até às 10h30 aconteceu o velório exclusivamente para familiares e amigos. E a partir, então, agora das 10h30 até às 3 da tarde, acontece, então, aberto ao público. O clima, obviamente, de comoção, a gente percebe a presença muito grande da imprensa. Todo o quarteirão aqui, para quem conhece, é um hotel, né? Aí tem esse espaço de eventos onde está sendo, então, velado aí os 5 caixões, lacrados, obviamente, né? Os corpos estavam carbonizados. Então, a gente percebe, sim, muita movimentação aqui, Felipe, de familiares, amigos que chegam a todo momento aqui para prestar a última homenagem à família Silveira Mello. Tá certo, Thalita Souza. O Max Ribeiro tá mostrando aí pra gente a fila, não é, de carros, até mesmo pra nossa equipe conseguir parar aí. Foi alguma complicação. É um espaço de eventos, gente, que fica exatamente ao lado do Hotel Beira-Rio. E o Hotel Beira-Rio, ele fica cruzando uma avenida com o Rio Piracicaba, não é? Então é um ponto muito central, né, da cidade de Piracicaba. Então é um ponto exatamente muito conhecido. Tá aí, o Max vai mostrar pra gente a fachada do hotel, não é? Pelo menos um lado aí do hotel, para a gente poder ter uma localização mais precisa. Para você ter uma ideia da relevância da família em Piracicaba, não é? Foi reservado esse espaço de eventos justamente por ser um lugar amplo, por ser um lugar em que é possível receber mais pessoas. É óbvio que nós estamos ainda no momento muito delicado por conta do coronavírus, então precisa-se ter esse distanciamento e tal, e a informação que nós temos que o próprio hotel acabou oferecendo também esse espaço em alguma forma aí para a família poder velar os corpos. Vocês estão acompanhando imagens ao vivo desse velório. Evidentemente que a gente não está mais próximo em respeito, não é, à família por conta de toda essa circunstância. E é uma tristeza, não é, gente? A essa altura do campeonato, o máximo que a gente pode dizer é que existem coisas que não podem ser explicadas e existem coisas que não dá para entender. Ainda que a polícia vai fazer uma investigação, ainda que o CENIPA vai investigar de fato o que aconteceu em Piracicaba, por que justamente os 5 tinham que estar no mesmo avião, né? Aquelas coisas, aquelas perguntas que a gente se faz quando acontece uma tragédia nesse sentido. Apesar do boletim de ocorrência dizer que eles estavam indo a Tocantins, né? Isso causou até uma certa estranheza. A família estava indo ao Pará, onde tem negócios também, mas também tem fazendas ali particulares. Provavelmente eles estavam indo curtir um descanso e, infelizmente, essa tragédia acabou acontecendo. Daqui a pouquinho a Thalita Souza volta ao vivo para trazer mais detalhes e os primeiros passos aí da investigação. A Thalita já adiantou para a gente que os corpos do piloto e copiloto não estão sendo velados junto com a família, evidentemente, não é? A gente tinha informação de que eles ainda não haviam sido reconhecidos por causa do estado de carbonização dos corpos, mas parece que agora já houve essa identificação. A Alana Freitas está ao vivo com a gente. Ainda não. Daqui a pouquinho a Alana Freitas vai contar pra gente os detalhes dessa identificação aí dos corpos, da possível identificação dos corpos do piloto e do copiloto, enquanto a gente retoma as imagens ao vivo para você do velório lá na cidade de Piracicaba. Bom, gente, o que nós temos de concreto até o momento é a quantidade de vítimas. São 7 vítimas e não há
outras vítimas. Essa imagem, gente, que você tá vendo é nova, tá? Essa imagem foi feita assim que os destroços começaram a ser retirados. A gente viu um pedaço da asa, né, que a gente já podia ver esse pedaço da asa ontem ao vivo aqui no Tá No Ar Campinas, e aí chegando mais perto a gente tem uma dimensão real do que de fato não sobrou do avião, né? Tá aí, ó, destruição, os destroços sendo levados pelo caminhão. E aí, gente, pausa aí pra mim, Vitor, fazendo favor. O Vitor Loturco pausou aí essa imagem, porque são alguns dos pertences dos integrantes da família. Um celular carbonizado, né, um celular também queimado, roupas, muito provavelmente que estavam em uma mala, não é? Os corpos, né, como a gente acompanhou na reportagem da Juliana de Paula, já haviam sido retirados, outras eventuais partes do corpo também foram retiradas durante a tarde, então o que sobrou de fato foi apenas roupas e restos de pertences pessoais. Pode soltar, viu, Vitor? A gente está vendo aí as imagens feitas ontem à tarde, portanto, já mais próximo ali de onde de fato aconteceu o acidente, de onde de fato o avião caiu. Bom, vamos retomar o contato com a Alana Freitas. A Alana Freitas está acompanhando também esse caso desde ontem, como você sabe. Ontem nós fizemos uma cobertura especial aqui no Tá No Ar Campinas e a Alana vai trazer para a gente informações sobre os corpos do piloto e copiloto que também morreram nesse acidente e que, reforço, não estão sendo velados junto com a família, porque evidentemente não faziam parte da mesma família. Alana, suas informações, bom dia. Exatamente a situação, né, dos corpos, né, desses dois pilotos, piloto e copiloto, é diferente. Inclusive, ainda estão no Instituto Médico Legal de Piracicaba, Felipe, né, para reconhecimento. Então, precisa de um reconhecimento oficial e, devido à gravidade do acidente, ainda não foi possível identificá-los, né, oficialmente. O piloto e o copiloto, né, o piloto é o Celso Elias Carlone, de 39 anos. A gente tem informação de que ele trabalhava há quase 20 anos com aviação, foi comandante desde 2002 até 2008 em uma empresa. Depois de 2008 assumiu um posto também como copiloto em outra empresa e desde 2008 voltou a ser comandante em 4 empresas diferentes. Tinha uma grande experiência aí como piloto. Celso era piracicabano, viu? Nasceu em Piracicaba, mas estava morando em Sorocaba, né? Trabalhava, fazia essas viagens, mas tinha residência fixa em Sorocaba atualmente. Já o outro, o copiloto, que é o Giovanni Dedinigulo, tinha 24 anos, né? Era um rapaz bem jovem, estava como copiloto no avião. Nesse avião, essa pessoa que a gente vê agora na foto, né? Ele que fez essa foto, inclusive, junto com um colega de trabalho. Era nascido em São Paulo, morava em Piracicaba, Felipe, onde a família tem uma empresa de equipamentos industriais. A assessoria dessa empresa preferiu não se posicionar sobre o caso, sobre o acidente, e não há informações sobre a carreira dele na aviação, até porque ele era muito jovem, né? Tinha 24 anos, menos experiência do que o Celso, que era o piloto e o comandante dessa aeronave. Essas são as informações que a gente tem até agora, então seguem os corpos do piloto e copiloto ainda no IML, né? Enquanto não passar todo esse processo de identificação oficial dos corpos, ainda não vão ser liberados e para que os familiares possam velá-los, Felipe. A Alana Freitas está atualizando para a gente essas informações, não é, Alana? Tudo leva a crer que o piloto será enterrado em Piracicaba mesmo, por ter nascido em Piracicaba, ainda que estivesse morando em Sorocaba, e a grande hipótese é que o copiloto seja enterrado em São Paulo. Pelo menos isso é o que se tem até o momento pela lógica, não é? Pelas cidades natais deles. As famílias, evidentemente, estão muito consternadas, muitos amigos, né, que conhecem, especialmente o Celso, que é o piloto, com mais de 20 anos de experiência na aviação executiva, ou seja, sabia muito bem o que estava fazendo. Lá no Pará, inclusive, há relatos, né, de amigos. O Celso, inclusive, dava aulas até de pilotagem para iniciantes, enfim. Amigos chegaram a comentar lá no Pará, que era o destino final da viagem, que estavam esperando o Celso chegar lá para poder sair, para poder aprender um pouco mais, para poder ter algumas aulas nesse sentido. E que o Celso era um piloto extremamente experiente e que já tinha passado por outras situações de perigo, mas que conseguiu dominar a aeronave e conseguiu fazer com que as aeronaves pousassem em segurança.
o que levanta, não é, mais uma hipótese de que ele teria tentado fazer alguma coisa para poder salvar esse avião, mas infelizmente não teria conseguido, pelo menos em teoria, não é? Em teoria. A Alana Freitas continua com a gente, daqui a pouquinho ela volta trazendo outras informações. Aliás, a Alana daqui a pouquinho também vai falar sobre a questão do coronavírus aqui na nossa região. É claro que o acidente em Piracicaba domina a crônica noticiosa dessa quarta-feira. Não, que dia que é hoje? Quarta. É óbvio que esse acidente toma aí todo o nosso tempo, mas nós também temos outros assuntos a comentar e daqui a pouquinho a Alana está de volta. Obrigado, viu, Alana, pelas informações. Bom, minha gente, nós vamos voltar ao vivo. Não sei se a Thalita já está disponível mais uma vez ainda não está. Não, eu só queria que a Thalita falasse um pouquinho pra gente. A gente estava conversando... a Thalita está me ouvindo. Eu queria só que a Thalita conversasse um pouquinho comigo. A gente estava conversando hoje de manhã e pela circunstância aí do acidente, pelas imagens de monitoramento que a gente está vendo, por conta de tudo isso que aconteceu, não é, Thalita? Ainda existem poucas informações confirmadas, existem poucas questões que estão de fato esclarecidas, mas pelo que você viu ontem, pelo tempo de cobertura que você fez e pelo tempo que você já está aí acompanhando o velório e o que os amigos estão falando, chegou uma informação de que a família do Celso, né, o Celso propriamente dito, Celso Melo Filho, estaria reclamando de um problema na aeronave. Então, Thalita, com base em tudo isso que você acompanhou ontem, você chegou a ouvir alguma informação nesse sentido? Felipe, não. Aqui no momento a gente já passaram por aqui alguns amigos, familiares, né, da família Silveira Mello, mas nenhum comentou. O que todo mundo fala, sem sombra de dúvidas, é sobre o susto, né, e a surpresa, porque era uma aeronave completamente segura. Era uma aeronave nova, do ano inclusive de 2019. Ela tinha passado por uma revisão, o acidente foi ontem, terça-feira. Na segunda-feira ela tinha passado por uma revisão em Jundiaí, o que causa ainda mais surpresa, porque ela vinha de uma revisão, né? Especialistas que a gente pôde conversar disseram que era uma aeronave completamente segura, uma das mais seguras, inclusive. O empresário, o Celso, ele gostava muito da aeronave. A gente ouviu principalmente o prefeito falando que ele ainda fez um tom de brincadeira de que se o Celso venderia, obviamente no tom de brincadeira, a aeronave para ele. E ele disse exatamente isso, segundo palavras do prefeito, de que seria uma aeronave completamente segura e que ela tinha, e ele gostava muito, né, desse tipo de aeronave, do modelo, por ser justamente nova, uma aeronave tecnológica. Então a família já tinha muito hábito de fazer voos. Eles estavam indo, como você disse, já para o Pará, né, onde a família tinha uma fazenda e tinha negócios, né, do agronegócio. Eles eram empresários do agronegócio. Lá, inclusive, a gente ouviu um amigo aqui da família, também diretores de uma das empresas de agronegócio do país, e lamenta, obviamente, muito a morte da família. Disseram que eles tinham muito hábito realmente de voarem, né, de fazerem essas viagens mais longas, de fazerem, enfim, ele tinha outro, não só no Pará, mas ele tinha também negócios em outros estados. Então a família tinha muito hábito de voar, nem sempre juntos, mas que tinham sim muito hábito de voar ou de usar a aeronave para irem para outros estados, enfim, para outras regiões, até mesmo para a fazenda da família no Pará, onde eles tinham já uma certa frequência a ir. Então eles estavam super habituados, super acostumados, Felipe. O que causa, inclusive, a maior surpresa, né? A gente percebe aí a movimentação aqui de alguém da família, ou enfim, amigos chegando aqui no velório. Mas continuando a informação, a gente tem também a informação de que ele decolou então às 8h40 da manhã, né, do aeroporto de Piracicaba. E exatamente 15 segundos depois, essa contagem foi feita inclusive por câmeras de segurança, onde mostra com exatidão o horário da decolagem, né? E 15 segundos depois, o avião ele caiu de ponta, né? Obviamente com o tanque cheio. Ele tinha abastecido pouco tempo antes da decolagem do aeroporto. E isso com certeza contribuiu ainda mais, né, para chamas, enfim, para o avião pegar fogo. E com certeza combustível também que acabou, enfim, os 7 corpos conversei com policiais, né? E eles me disseram muito que logo quando eles chegaram, os corpos realmente ficaram irreconhecíveis. Tanto é que a gente tem aí como o piloto e o copiloto, entre os 7, foram os mais difíceis aí já está sendo feito o reconhecimento no IML, que inclusive durou toda a madrugada, Felipe. Mas era uma aeronave segura, né? Era uma aeronave nova, mais uma vez ressaltando.
Então isso surpreende muito, né? Ela tinha passado então por uma revisão em Jundiaí, então isso acaba surpreendendo muito, Felipe, muito mesmo. A família chega aqui, todo mundo em clima de comoção, muito emocionado. A gente inclusive acompanhou agora há pouco a chegada do irmão do Celso, né? O Ometo, que inclusive é um dos presidentes, é um dos acionistas da Raizen, é um também dos grandes empresários da cidade. A família inclusive era muito conhecida, né? O Ometo tem entrevistas, era muito conhecido no mundo do empresário, né, como um dos caras mais bem-sucedidos do país. Então, com certeza, é uma tragédia gigante para essa família, Felipe. Muito bem, Thalita Souza, muito obrigado, viu, pelas informações. Eu levanto essa hipótese, né, de amigos comentando isso, porque nas redes sociais algumas pessoas chegaram a levantar essa hipótese de que o Celso Melo Filho estava reclamando da manutenção da aeronave. São detalhes que a gente vai ampliar daqui a pouquinho aqui no Tá No Ar Campinas. Thalita Souza pode voltar a qualquer momento com novas informações, chegando em mais uma coroa de flores, não é? Para você ter uma ideia, tem uma calçada praticamente toda cheia de coroas de flores para vocês terem a dimensão aí do quanto essa família era conhecida e estimada na cidade de Piracicaba.